Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um dos grandes nomes da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de William Shakespeare, que foi um poeta, dramaturgo e ator inglês nascido em 1564 e falecido em 1616, no dia em que celebrava 52 anos de idade. É considerado o poeta nacional da Inglaterra e o maior dramaturgo da literatura mundial. Sem desprestígio para as outras, Hamlet é considerada a sua mais importante peça e um grande prodígio da dramaturgia mundial. A vida de Shakespeare está envolta em grande polémica e muito continua ainda por saber sobre William Shakespeare. Quem foi, por onde andou, ou com quem se dava. Não faltam teorias. Uns dizem que era o Francis Bacon, ou a rainha Isabel I disfarçada, até um francês chamado Jacques Pierre. Mas, se quisermos de facto aceitar que não foi alguém assim com vida física, a teoria mais credível é que seria um pseudónimo de Christopher Marlowe, que, pois este último era também um poeta e dramaturgo seu contemporâneo, que emprega nos seus versos um estilo ou uma estrutura muito similar e parece ter sido provado que até terá trabalhado com Shakespeare em alguma das suas peças. Mas o mais consensual e o mais provável é que fosse realmente uma pessoa física com uma vida própria. E assim, embora a data de nascimento do William Shakespeare seja desconhecida, admite-se que ele nasceu no dia 23 de abril de 1564. Isto com base no registro do seu batizado, que é datado de 26 desse mês, pois, como era costume nessa época, batizar as crianças 3 dias após o seu nascimento. Era filho do John Shakespeare, um bem-sucedido luveiro e mais tarde comerciante de tecidos, e subprefeito de Stratford-upon-Avon, e de Mary Arden, filha de um rico proprietário de terras. Ele foi o terceiro de 8 filhos e foi o mais velho a sobreviver, porque os outros morreram de pequeninos. Restam poucos registros da vida privada do Shakespeare e existem muitas especulações sobre assuntos como a sua aparência física, a sexualidade, as crenças religiosas e se algumas das suas obras, as obras que lhe são atribuídas, foram realmente escritas por ele ou se são de outros autores. Muitos concordam que William foi educado numa excelente grammar school da época, um tipo de preparação para a universidade. No entanto, o Parr Conan conta no seu livro Shakespeare, uma vida, que o seu pai foi obrigado a tirá-lo lá dessa escola quando ele devia ter uns 15 anos ou 16, mas algumas fontes também citam que teria uns 12. Na década de 1570, o pai, o John, passou por um declínio económico que o impossibilitou de cumprir junto dos credores e da sociedade. Acredita-se que, por causa disso, o jovem Shakespeare possui uma formação escolar incompleta. Segundo certos biógrafos, o Shakespeare precisou de trabalhar cedo para, portanto, ajudar a família. E aprendeu, inclusivamente, a tarefa de esquartejar e de abater bois e carneiros. O Shakespeare casou com 18 anos, em 1584, com Anne Hathaway, uma mulher muito mais velha, com 26 anos, que estava grávida. E juntos, então, tiveram 3 filhos. Uma menina chamada Susana e depois uns gêmeos, que foi o Hamnet e Judith. Após o nascimento, então, destes gêmeos, há pouquíssimos vestígios históricos a respeito de Shakespeare. Entre os anos de 1586 até 1592, que são referidos assim como os anos perdidos de Shakespeare. É provável que o William Shakespeare se tenha deslocado de Stratford para Londres, nessa altura,
à procura de oportunidades na área cultural. As tentativas de explorar por onde ele andou durante esses 6 anos foram o motivo pelo qual têm surgido diversas historietas, anedotas, envolvendo o dramaturgo. O Nicolagas Roer, o primeiro biógrafo de Shakespeare, conta que ele terá fugido para Londres devido a uma acusação envolvendo um assassinato de um veado numa caça furtiva, numa propriedade alheia, e então ele teve que fugir. Há uma tradição que diz que Shakespeare, ao chegar a Londres, portanto não tinha amigos, não tinha dinheiro, estava pobre, enfim, completamente arruinado. Há referências que apresentam Shakespeare como um cavalariço. Ele dividiria o seu trabalho entre tomar conta dos cavalos dos espectadores do teatro e atuar no palco, auxiliar nos bastidores. O então, portanto, cavalariço tinha provavelmente mesmo o que ele tinha vontade era de atuar e escrever. Segundo um biógrafo do século XVIII, ele teria começado então depois num serviço pequeno, lá do teatro, e foi subindo de cargos, chegando provavelmente à carreira de ator. O seu talento limitado, contudo, como ator, teria inspirado o Shakespeare a experimentar então escrever para o teatro, em vez de representar. Não se sabe de certo quando é que o Shakespeare terá começado a escrever. Mas os biógrafos sugerem que a sua carreira terá começado a partir dos meados da década de 1580. Alusões contemporâneas e registros de representações mostram que várias das suas peças foram representadas em Londres no ano de 1592, iniciando-se então nessa altura a sua bem-sucedida carreira. Desde 1594, portanto, 2 anos a seguir, as peças do Shakespeare foram realizadas apenas no Lord Chamberlain's Man, que era um teatro lá de Londres. E após anos de trabalho, ele adquiriu então uma posição de escritor, de dramaturgo e de ator, tornando-se depois um homem rico e influente. No ano de 1597, dizem até que ele comprou a segunda maior casa de Stratford, a chamada New Place, onde ele então instalou a sua família. Nesse período, o contexto histórico favorecia o desenvolvimento cultural e artístico, pois a Inglaterra vivia os tempos de ouro do reinado da rainha Elizabeth I. Então, com a morte lá da rainha Isabel I, no ano de 1603, a companhia do Lord Chamberlain's Man passou a atribuir uma patente real ao novo rei, que foi o James I, o Jaime I de Inglaterra, mudando então o seu nome para King's Men, os homens do rei. Todas as fontes marcam o ano de 1599 como o ano da fundação oficial do Globe Theatre. Mais tarde se veio chamar Shakespeare's Globe Theatre, ou até o New Globe Theatre. Esse teatro, que fica próximo do Tamisa, em Londres, foi fundado pelo James Burbage, que era um autor e empresário, que foi também o responsável por construir o primeiro teatro de Londres, que se chamava The Theatre. E o William Shakespeare era tão sócio lá do Globe e que era de facto um teatro muito original, que tinha uma forma octogonal, com uma abertura ao centro, onde ostentava a insígnia do Hércules sustentando um globo, por isso se chamava o globo. Não existia uma cortina e por causa disso os personagens que corriam, não é, tinham que ser retirados para fora por soldados, como aliás acontece no Hamlet. Inclusivamente, todos os papéis eram representados por homens, sendo os mais jovens encarregados de fazer os papéis femininos. Então, lá nesse espaço, lá do Globo, o Shakespeare veio depois a encenar as suas peças de teatro mais importantes, nomeadamente o Hamlet e o Rei Lear.
No ano de 1613, lá o Globe Theatre foi destruído pelo fogo. Alguns biógrafos dizem que teria sido durante a representação da peça do Henrique VIII. Após então essa ocorrência, o Shakespeare ficou muito triste e desiludido e decidiu voltar lá para Stratford-upon-Avon, a viver com a sua família, e aí faleceu, no dia então do seu aniversário, no dia em que fazia 52 anos de idade, no ano de 1616. Os restos mortais do Shakespeare foram sepultados na Igreja da Santíssima Trindade, portanto, a Holy Trinity Church, lá em inglês, lá em Stratford-upon-Avon. O seu túmulo mostra uma estátua vibrante em pose de literato, mais vivo do que nunca. E todos os anos, na comemoração do seu aniversário, é colocada uma nova pena de ave na mão direita da estátua. Acredita-se que o Shakespeare tinha medo de um costume da época em que provavelmente, portanto, havia a necessidade de esvaziar as sepulturas antigas para sepultar novos mortos, não é? E por isso está lá um epitáfio que diz que será amaldiçoado quem mover os seus ossos. Na sua sepultura ninguém podia mais ser sepultado, não é? Ora bem, então agora falando mais sobre a sua obra e as características especiais da sua obra. O William Shakespeare, como eu já disse, é tido como o maior escritor do idioma inglês e o mais influente dramaturgo do mundo. É chamado frequentemente de poeta nacional de Inglaterra e também de o Bard do Avon, ou simplesmente The Bard, o Bardo. Das suas obras, incluindo aquelas em colaboração, restam até hoje 38 peças, divididas entre comédias, tragédias e peças históricas. 154 sonetos, 2 longos poemas narrativos e versos, alguns versos então esparsos, cuja autoria, no entanto, destes últimos versos ainda é muito disputada. As suas peças foram traduzidas para todas as principais línguas modernas e ainda hoje são encenadas mais do que as de qualquer outro dramaturgo. Muitos dos seus textos e temas permanecem vivos até aos nossos dias, sendo revisitados com frequência, especialmente no teatro, mas também na televisão, no cinema e na literatura. O Shakespeare produziu a maior parte da sua obra entre os anos de 1590 e de 1613. E durante destes mais que 20 anos, não é? Abordou temas como o amor, os sentimentos, as questões humanas, sociais e políticas. A sua produção é dividida em 4 partes. E uma primeira, anterior, portanto, a estas, que teria sido, digamos, portanto, até aquele ano de 1590, onde ele escreveu principalmente assim, comédias influenciadas pelas peças romanas e italianas, não é? Antigas. Portanto, essa é uma época menor. E depois, então, o segundo período, que se iniciou então neste ano de 1590, irá até 1595. Vai desde a tragédia do Romeu e Julieta até à tragédia do Júlio César. E durante então este tempo ele escreveu o que são consideradas as suas grandes comédias e histórias. Depois então no terceiro período, que é aquele assim, o chamado mais período sombrio, o que vai até de 1600 a 1608, o Shakespeare escreveu as suas mais prestigiadas tragédias, como por exemplo o Hamlet, o Rei Lear e o Macbeth, que são talvez as 3 mais famosas. E então depois, a partir de 1608 até 1613, ele escreveu principalmente tragicomédias e romances. Também podemos então dividir as suas obras segundo os géneros, né? Na tragédia, ele escreveu o Romeu e Julieta, em 1592, o Júlio César em 1599, e depois então daquele terceiro período, o Hamlet, em
que saiu também em 1599, o Otelo em 1604, o Rei Lear em 1605, Macbeth 1606, o António e Cleópatra 1607 e a Tempestade em 1611. Portanto, estas últimas já daquela fase mais final. Na parte da comédia, merecem destaque principalmente as comédias A Comédia dos Erros, de 1591, Os Dois Cavaleiros de Verona, também de 1591, O Sonho de uma Noite de Verão, de 1592, O Mercador de Veneza, também de 1592, Muito Barulho por Nada, de 1600, O Cymbeline, de 1611, Noite de Reis, que é essa de 1599, e A Megera Domada, de 1594. Isto as principais comédias. Nas peças históricas, destacam-se principalmente o Ricardo II, o Ricardo III, o Henrique IV, este tem dividido em duas partes, a parte 1 e a parte 2, o Henrique V, o Henrique VI, que este com 3 partes, parte 1, 2 e 3, o Henrique VIII, o Rei João, o King John, e o Eduardo III. São as suas principais peças históricas. Depois, no que toca à poesia, temos principalmente os poemas Vênus e Adonis, de 1593, o Rapto de Lucrécia, de 1594, e então a coleção dos sonetos, de 1609. O Shakespeare foi um poeta e dramaturgo muito respeitado na sua própria época, mas a sua reputação só viria a atingir o nível em que se encontra hoje, a partir do século XIX. Os românticos aclamaram a genialidade do Shakespeare. E os vitorianos idolatravam-no com uma reverência que Bernard Shaw chamava a bardolatria. No século XX, a sua obra foi adotada e redescoberta novamente por novos movimentos, tanto na academia como nas performances, nas representações. As suas peças permanecem extremamente populares atualmente e são estudadas, encenadas e reinterpretadas constantemente em diversos contextos culturais e políticos em todo o mundo. E não queria terminar esta parte sem dizer que se estima que as obras de Shakespeare influenciaram pelo menos 20.000 grandes peças musicais que vão desde óperas até a canções e, enfim, a outros ritmos. Shakespeare é também o dramaturgo mais consistentemente adaptado nos palcos. Em todo o século XX houve mais de 50.000 produções e adaptações em todo o globo. Em termos de tradução, vendas e estudos, o Shakespeare só perde para a Bíblia e fica à frente de tópicos como comunismo, islamismo e judaísmo. Um artigo publicado diz que as 3 figuras mais estudadas da história são Jesus, Napoleão e Hamlet. E é mesmo do Hamlet que eu vos vou falar para terminar, porque foi a sua grande obra que eu andei a ler esta semana. Como não podia deixar de ser, preferi ler o Hamlet a outras suas obras, também muito importantes e muito merecedoras de que eu falasse delas. Então, o Hamlet é uma tragédia, não é? Que nem por isso deixa de ter algo de comédia, portanto, de crítica social, ou seja, às personalidades do seu tempo. Esta edição que eu li tem tradução de Sofia de Melbreine Andresen, a grande poeta portuguesa, e foi editado pela Assírio e Alvi, também uma editora de referência no género em Portugal. É por isso uma obra fantástica e que traz aqui um prefácio de Luís Miguel Sintra, portanto, um grande encenador, que levou à cena esta tradução e escreveu o prefácio então para o livro
no qual ele conta pronto, não só sobre o livro, como sobre a encenação, os grandes desafios que a encenação do Hamlet representa para qualquer encenador. E, pronto, e destaca aqui algumas passagens principais. A própria Sofia de Melbreiner faz aqui uma observação sobre as dificuldades da tradução do Hamlet, né, daquele inglês antigo, e explica que preferiu usar o verso branco, mesmo onde o Shakespeare tem rima. Também tem algumas passagens com rima, mas muito poucas. Não preferiu manter o verso decassilábico do Shakespeare, porque seria difícil, não é? Em português as palavras são mais compridas do que no inglês, e seria muito difícil então manter o sentido se quisesse manter digamos, o formato. E por isso preferiu manter a ideia do Shakespeare do que fazer uma adaptação. Preferiu ser mais fiel ao original do que adaptá-lo ao português. Quase praticamente se limitou a fazer uma tradução, digamos, quase literal. A Sofia de Melbreiner andou quase uma vida a traduzir o Hamlet. Lia, relia, traduzia, emendava, corrigia e nunca teve a coragem de publicar ou de deixar representar. Só já assim muito lá para o fim de muitos anos, aquela realmente acabou por ser então dada como terminada e foi representada. E nesse trabalho ela teve a ajuda de um grande estudioso do Hamlet, que era o Graham Bloom Levitt, que deu a sua também opinião e as suas ideias e que a ajudou, portanto, nas dúvidas que ela tinha na tradução do Hamlet. Então, e posto isto, vamos falar então mais sobre a peça. Ora bem, o Hamlet tem, digamos, como personagem central, o Hamlet, o príncipe Hamlet, que era filho de outro rei Hamlet, que foi assassinado. Por quem? Pelo seu irmão, o Cláudio, em conluio com a esposa, que depois o Cláudio casou com uma viúva e ficou a reinar. E então o Hamlet filho, claro, logicamente, não achou graça àquilo. O próprio falecido, muito menos, não é verdade? Porque foi envenenado pelo seu próprio irmão e pela esposa, não é? E então ele apareceu, o seu fantasma, não é? Apareceu ao filho, ao Hamlet, e disse-lhe, contou-lhe toda a verdade. E então a história, todos estes 5 atos da peça, são esta evolução do Hamlet a planear como havia de fazer a sua vingança e como havia de conseguir retirar o tio Cláudio e a sua mãe Gertrudes do poder. Há aqui muitos personagens importantes que se correm ao longo da peça. Os mais importantes serão o Polónio, que era o primeiro-ministro, enfim, que estava feito com o rei, né? Lógico. O seu filho, o Laertes, que depois, digamos, instruído pelo pai e pelo rei, se fez inimigo do Hamlet. O Rosencrantz e o Guildenstern, que eram 2 colegas de estudos do Hamlet, mas que depois também estavam feitos com o poder. E o Horácio, este sim, que foi o grande amigo que restou ao Hamlet e que, portanto, sempre se manteve ao seu lado e o ajudou. Portanto, desenvolve-se a história ao longo dos 5 atos e a estratégia que o Hamlet achou melhor foi imaginar-se, sim, louco. Fez um papel assim quase como de bobo, que lhe permitia
então, no meio da sua loucura, dizer todas as bocas, acusar, dizer as verdades, mas que enfim, que depois ninguém acreditava. Coisas de louco. Aquilo ele não regula bem. E então foi contando e ameaçando e que se havia de vingar e ninguém o acreditava. Mas a certa altura, portanto, o Cláudio começou a ficar um bocado preocupado. E então resolveu reunir os fiéis, aqueles personagens fiéis de que já falei, à sua volta e planearem a morte do Hamlet. Planearam então enviá-lo para a Inglaterra com ordens para lá, quando chegasse, ser assassinado. Mas portanto, o Hamlet não era parvo, não é? E, embora fingido de louco, não era nada louco. Inverteu tudo. E quem ele mandou lá para a Inglaterra com a carta que levava a ordem de que quando chegasse o matassem, foram mais aqueles colegas que o desiludiram, não é? O Rosencrantz e o Guildenstern. Esses é que foram, então chegaram lá e foram mortos em vez do Hamlet. Como, aliás, depois, no final do quinto ato, uns embaixadores ingleses vêm contar o que lá foi feito em cumprimento da ordem do rei. Mas uma coisa é certa, esta como tragédia, que não podia deixar de acabar mal. Verão depois, leiam a história, que é de facto fantástica, e verão que a coisa correu tão mal, tão mal, tão mal, que numa série de equívocos e desencontros morrem os maus e morrem os bons e acaba tudo em desgraça. Ora, e agora então, para terminar, eu desejaria também para mostrar como o Hamlet é assim tão, tão importante e tem sido estimado e apreciado e lido ao longo dos séculos, é que há frases daqui, muitas, mas duas principalmente, duas frases desta peça que são hoje lugares comuns na maioria em muitas línguas, nomeadamente no português. Uma delas é aquela que diz: Something is rotten in the state of Denmark. Que está aqui traduzido como há qualquer coisa podre no reino da Dinamarca. Mas que há outras traduções diferentes e que é mais correntemente em Portugal dizer-se algo vai mal no reino da Dinamarca. Ora, com esta frase, não é? Queremos dizer quando qualquer coisa, isto não me cheira bem, isto aqui, há aqui qualquer engodo, estamos a querer passar a perna. Algo vai mal no reino da Dinamarca. Ou como diz aqui a Sofia de Melbreiner, há qualquer coisa podre no reino da Dinamarca. A outra, enfim, esta ainda muitíssimo mais famosa, to be or not to be, that is the question. Ser ou não ser, eis a questão, como é a mais conhecida, mas que aqui a Sofia diz, ser ou não ser, é isso a questão. Ora, to be or not to be. Espero que tenham gostado desta minha conversa de hoje sobre Shakespeare, o maior dramaturgo de todos os tempos e mais influente de todos os tempos, ainda hoje, que, como eu disse, ainda hoje é altamente representadas as suas peças, altamente impressas e lidas e estudadas. É de facto um dos escritores mais célebres de todos os tempos. E por aqui me fico. Se tiver vida e saúde, e se Deus permitir, para a semana cá estarei de novo para vos falar de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem.